a gravação vai iniciar e a gente pode começar oficialmente a palestra, né? Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer inicialmente a presença de todos. Hoje, dentro da disciplina Seminários em Zoologia, né, tópicos especiais dos Seminários em Zoologia, nós teremos aí a presença do palestrante Maron Galhês, que ele é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ele atua principalmente nas áreas de ecologia e biologia da conservação, com foco em populações de mamíferos. É biólogo licenciado, doutor e pós-doutor em ecologia pela UFRJ, e desenvolve o projeto Refauna, Rede de Introdução de Fauna e Restabelecimento de Interações Ecológicas na Mata Atlântica, com o objetivo final de restabelecer populações viáveis de mamíferos de médio e grande porte em unidades de conservação no Rio de Janeiro. O Maron, ele é meu contemporâneo da época da graduação, é um amigo, e é um grande prazer, Maron, ter você aqui com a gente. Tá? Eu só vou pedir àqueles que não tiverem, enquanto estiverem assistindo a palestra, que deixem os microfones fechados. Maron, a partir de agora é contigo, pode começar. Eduardo, valeu pelo convite, cara. É um prazer te ver de volta na UFRJ, né? Você saiu antes de mim, e aí depois eu saí, você retornou aí. Foi um ótimo convite, ótimo te ver. Acho que você demorou demais para voltar para a UFRJ. Só tem a ganhar aí a UFRJ contigo. E, essa história de eu sou contemporâneo seu, mentira. Você é muito veterano meu, tá? Não vem com essa, não. Contemporâneo. Eu não falei exatamente se era calor, né? Também tirei o meu fora, né? Mas, meu calor. Mas além da gente ser contemporâneo, a gente é amigo, né? Então isso que é o que importa mesmo. Então, cara, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui falar do meu projeto que eu toco. Acho que a galera aí, muitos talvez conheçam a Régua, né? Que é onde eu faço o grosso da pesquisa. Não sei se Zoo 3 está indo na Régua, mas acho que Zoo 4 está indo. Pelo menos eu encontro a galera... Encontro muita gente lá na FJ. Na verdade, tem algumas disciplinas que antes aí do isolamento social estavam indo, né? A Zoo 3 estava indo, a Zoo 4, disciplinas como técnicas de campo, aracnologia, talvez até o pessoal do departamento saiba mais do que eu, mas eram várias disciplinas que estavam trabalhando na Régua. Legal, então. Então, pessoal, eu vou passar aqui minha tela para a gente começar logo também poder discutir. E aí, gente, se vocês quiserem em qualquer momento parar também para perguntar alguma coisa ou falar mais um pouquinho, vocês podem falar. Eu, infelizmente, estou acostumado aí com só falar para a figurinha, mas se vocês também quiserem ligar as câmeras, eu agradeço, pelo menos quando vocês forem falar, né? Eduardo também sofre isso, não? De só ficar falando para a figurinha, fogo, né? Com certeza. Mas essa turma é boa, pessoal. Costumo interagir mais assim pós-palestra, mas fiquem todos à vontade. Ótimo. Então, como o Eduardo falou, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e eu vou falar um pouquinho aí do nosso projeto, Refauna, que eu toco não sozinho, né, mas com várias colaborações, inclusive com o Fernando Fernandes e o Marcelo Hagens, que é daí da UFRJ. Então, eu vou falar a parte das antas do Refauna, então, reintrodução de antas na Mata Atlântica. E aí, vocês, né, estão acostumados com o campo, e quando vocês chegam em qualquer floresta, vocês têm um silêncio quase que ensurdecedor, né? O máximo que a gente ouve no meio da mata é o barulho de grilo e o nosso barulho caminhando pela floresta, batendo nas árvores, pisando nas folhas. Então, esse silêncio, na verdade, ele advém pela falta de animais que existem diante das diversas ameaças à biodiversidade. Então, a gente tem aí a fragmentação e perda de hábitat. Atualmente, a Mata Atlântica, vocês sabem muito bem que tem 10, 15, 20% só da cobertura original, dependendo das estimativas. A caça é uma ameaça ainda muito presente, mesmo nas unidades de conservação. As unidades de conservação, elas mantêm o hábitat, mas a caça ainda, infelizmente, continua. E a introdução de espécies, né? Temos várias espécies exóticas presentes, inclusive dentro das unidades de conservação. Então, né, quem trabalha aí em unidade de conservação sabe que vai ter presença de cachorro, como vocês estão vendo aí nessa foto predando um coelho. Vai ter também gatos
e diversas outras espécies exóticas, inclusive vegetais. Tá? E qual é a consequência para a fauna, qual é a consequência para mamíferos? Na verdade, é a extinção ou a perda e redução de populações desses mamíferos. Então, se a gente olhar no mundo, né, são levantadas 5.500 espécies, sendo que mais de 1/5 dessas espécies estão ameaçadas de extinção. O Brasil e a Mata Atlântica, de modo geral, estão melhores do que o mundo. Né? Tem 12% de espécies ameaçadas, 18% para a Mata Atlântica como um todo. Só que se a gente foca no nosso estado, não sei se tem gente que é de outro estado do Brasil, mas olhando para o Rio de Janeiro, a gente tem quase metade das espécies de mamíferos ameaçadas de extinção. E focando aqui nessas 4 espécies, onça-pintada está extinta no Rio de Janeiro, ariranha está extinta no Rio de Janeiro, queixada está muito reduzida, tem poucas populações, ou, na verdade, talvez só tenha uma população, que é na Tinguá, e a anta, que é o foco dessa palestra, com quem eu venho trabalhando nos últimos 7 anos, ela estava extinta no estado do Rio de Janeiro, o último registro dela é de 1914. Então, com a perda da fauna dos grandes e médios mamíferos, a consequência para isso é a perda dos serviços ecossistêmicos que esses animais desempenham. Então, vai ter a redução da herbivoria, a redução da dispersão de sementes e a redução do pisoteio de sementes. Isso aqui são os gráficos de um artigo do Dirzo, e mostrando que onde tem uma abundância alta de mamíferos, né, a barrinha vermelha, vai ter uma maior quantidade de dispersão de sementes, né, de herbivoria, dispersão de sementes e de pisoteio dessas sementes. Então, esses animais, né, eles vão ser fundamentais para o funcionamento dos ecossistemas. Então, se a gente tem aí a perda de hábitat, a perda da fauna, a gente tem que, né, vai ter consequências gravíssimas. E a principal que a gente fala é a dispersão de sementes. Com o desaparecimento dos mamíferos, você tem um acúmulo de sementes debaixo da planta-mãe. E eu não sei se vocês vão lembrar aí da aula de ecologia de vocês, quando as sementes se acumulam debaixo da planta-mãe, a tendência de mortalidade dessas sementes é muito grande, e com isso você tem aí a perda, né, o recrutamento diminui muito, né, afetando aí a regeneração da floresta. Então, a gente tem um quadro atual no qual temos a Mata Atlântica quase totalmente devastada, muitos fragmentos, né, sendo mantidos, alguns fragmentos e algumas áreas contínuas sendo mantidas em unidade de conservação, mas com a falta de fauna. Então, essas unidades de conservação, mesmo que protejam o hábitat, está condenado no futuro. Então, a gente tem que pensar em ações mais efetivas e urgentes de restauração desses ecossistemas. Seja através do reflorestamento, que geralmente é o que as pessoas pensam, né? Vamos restaurar o ambiente. Pensa em reflorestamento. Mas não só isso vai fazer com que o ecossistema volte a funcionar corretamente. A gente tem que pensar em reconstruir a fauna também. Então, uma ação fundamental, quando a gente está falando de restauração de ecossistemas, é a reconstrução da fauna, ou seja, é a reintrodução. Então, gente, reintrodução, não sei se vocês conhecem, já ouviram esse termo, ele foca em uma espécie, em constituir uma população de uma espécie que foi localmente extinta. Então, se você tem aí, né, a distribuição da espécie em locais onde ela antes ocorria e agora está extinta, você pode pensar em reintroduzi-la nesse local. Né? Não confunda com introdução, que é quando você vai colocar indivíduos daquela espécie em um local onde ela nunca ocorreu. A gente está falando de reintrodução, então, onde ela ocorria antes e você restabelecer uma população naquele local. Mas você só vai fazer isso se você tiver certeza que a causa de extinção, né, que levou aquela população à extinção, acabou, né? Não existe mais. Então, se a gente está falando da caça, a caça tem que ter acabado, ou pelo menos diminuído, com foco naquele animal. Se está falando da falta de hábitat, você tem que reconstruir o hábitat para conseguir reintroduzir a espécie com sucesso. E a reintrodução de fauna, ela não está pensando no indivíduo em si que você está reintroduzindo. Esse animal, ele só vai ter uma função ecossistêmica se ela chegar num local que tenha uma quantidade grande de indivíduos. Né? Então, a gente tem aqueles números mágicos na biologia, a população mínima viável, a gente pensa, né, geralmente em torno de 50 indivíduos para mamíferos.
Então, quando a gente está pensando em reintrodução, a gente está falando de construir uma população viável. Você levar um número de indivíduos que permita atingir esse número mágico, né, de 50 indivíduos, para você considerar que a população realmente existe naquele local. Tá? Então, quando a gente fala de reintroduzir, muitas pessoas falam que quando o animal sai de setas e foi solto na natureza, isso é reintrodução. Sim, isso pode ser reintrodução na perspectiva do indivíduo, né? Mas quando a gente está falando de reintrodução de fauna, você quer construir uma população. E aí, um outro ponto da reintrodução de fauna, né, de reconstruir a fauna, é pensar em refaunação. Tá? Refaunação foi um conceito lançado pelo Gustavo, pelo Fernando, em 2010, em contraponto ao rewilding, né, ao que o pessoal, que aqui no Brasil, às vezes representado pelo Mauro Galetti, eles pensam em reconstruir a fauna baseada no que existia no Pleistoceno, né, até 15 mil anos atrás no Brasil. Então, você utilizar espécies análogas atuais para reconstruir a fauna do Pleistoceno. Então, pensar em ter leões, elefantes, girafas de volta ao centro-oeste do Brasil ou ao meio-oeste dos Estados Unidos. Né? Isso é o que algumas pessoas falam, que a gente chama de rewilding. O refaunação, ou refaunation, ou trophic rewilding, ele está focado em você reintroduzir um conjunto de espécies para você restabelecer os processos ecossistêmicos. Então, pensar na dispersão de sementes feitas pelos mamíferos de médio e grande porte, né, no revolvimento do solo feito pelos porcos e pela predação de topo feito pelos grandes predadores. Né? Então, esse controle top-down feito pelos grandes predadores. Então, quando a gente está pensando em refaunação, a gente está pensando em reconstruir um local, a fauna do local, com populações que existiam e foram extintas recentemente. Então, a gente sabe que a onça-pintada, na Mata Atlântica, ela ocorre em poucas unidades de conservação. Então, você pensar em refaunação, você está pensando exatamente em construir a fauna até chegar nesse predador de topo. Então, só voltando aí nos processos ecossistêmicos, citando alguns, né, a gente tem a predação de topo, a gente tem a dispersão de sementes, né, o controle top-down, né, feito pelos predadores de topo, a gente tem aí também a dispersão de sementes, e aqui é a interação com besouro de rola-bostas, né, utilizando fezes de mamíferos. Então, vocês estão vendo aí um besourinho carregando, né, uma pelota fecal que ele fez a partir de umas fezes de anta. E aí, gente, besourão, esse é um besouro grande. Também está com um zoom bom, né? Então, tem, né, nessa perspectiva de você reconstruir a fauna, né, você refaunar, você tem uma sequência de reintroduções que o Galetti, o Alexandre e o Fernando estabeleceram. Né? Então, você começa com os pequenos herbívoros, pequenos não, né, os herbívoros de médio porte, os primatas, preguiças, até chegar nos herbívoros de maior porte, como a anta, os porcos, que são mais complexos, né? Então, né, tem essa importância também do revolvimento do solo, e aí o cateto e o queixada, e depois os predadores, né? E por último, o predador de topo. Tá? Então, eu acho que quando a gente está falando de refaunação, a gente quer que naquele local, né, sempre quando você fala de refaunação, você está pensando no local, ele possa atingir o predador de topo. Tá? E aí, quando a gente olha as nossas unidades de conservação que estão vazias, a gente observa que praticamente nenhuma consegue, por si só, sustentar uma população de onça-pintada, que é o nosso grande predador de topo aqui na Mata Atlântica. Então, assim, onde que a gente pode refaunar? Porque as unidades de conservação estão vazias, mas quais poderiam ser refaunadas pensando em atingir um predador de topo que precisa, né, para manter uma população viável de 2.500 km²? Nenhuma unidade de conservação é grande suficientemente para isso, que tenha já perdido a onça. Né? Então, a gente lançou um conceito que é a unidade de refaunação. É uma área de manejo que não se limita à unidade de conservação, mas sim à unidade e o seu entorno, que abranja 2.500 km²,
que tenha pelo menos 10% de cobertura florestal, de modo que você consiga manter a população de predador de topo e as suas presas. Tá? Então, nesse conceito de unidade de refaunação, a gente não está se limitando à unidade de conservação, a gente está manejando o conjunto da paisagem como um todo. E aí, surpreendentemente, a gente tem apenas 17 unidades de refaunação ao longo da Mata Atlântica. Infelizmente, aí, vocês conseguem ver, principalmente vão ter em São Paulo. Né? Rio de Janeiro tem uma só, que é o Mosaico Central Fluminense. Então, pessoas, pensando nessa perspectiva de refaunação, o conjunto de professores e biólogos criou o Refauna, que tem a missão de refaunar a Mata Atlântica através de múltiplas reintroduções de fauna, restabelecendo as interações ecológicas, os serviços ecossistêmicos. E a nossa equipe está formada pelo Fernando Fernandes, que foi o criador de tudo, a Alexandra Pires, o Marcelo Hengens, eu, Joana Macedo e nossos alunos. E a gente atua ou no Parque Nacional da Tijuca, ou no Mosaico Central Fluminense, a partir da Reserva Ecológica de Guapiaçu. Então, pessoas, só contextualizando a situação, a gente começou o projeto a partir do Parque Nacional da Tijuca, aqui, na cidade do Rio de Janeiro, com a reintrodução da cutia. Tá? Em 2010, então, foram soltos os primeiros grupos de cutia, e atualmente esses animais estão super bem. Quem foi na Floresta da Tijuca já deve ter visto esses animais. O foco da palestra não é sobre elas, mas é um projeto que deu certo. São animais que foram retirados do Campo de Santana. Para quem não conhece, é aquela praça que fica em frente à Central do Brasil. Então, os animais foram retirados de lá, levados para o zoológico, passaram por uma quarentena, vários exames, para saber que estavam saudáveis, e depois foram soltos na Floresta da Tijuca. Então, super bem, tem uma população aí, que a última estimativa indicava mais de 35 indivíduos no entorno ali do setor floresta, que é subindo ali pela Tijuca mesmo. Tá? Depois foi reintroduzido o bugio. O bugio ainda não é um caso de sucesso, né? Estamos na luta pelo bugio, que é um primata muito mais complexo, comportamento social. Veio a febre amarela aí, que vocês devem lembrar que causou uma mortandade incrível de bugios. O projeto foi suspenso, né? Criou-se a vacina de febre amarela para primatas não humanos, e assim que o Covid permitir, a gente vai voltar a reintroduzir os bugios. Os animais estão no centro de primatologia para serem reintroduzidos. E aí, ano passado começou a reintrodução do jabutitinga na Floresta da Tijuca. Quem já ouviu falar do projeto já deve ter visto que sai direto nas redes sociais, no noticiário também, e está tendo sucesso, né? Tem alguns animais estão morrendo agora no início, né? Mas é o que a gente considera como normal. A gente considera como normal porque a primeira leva de indivíduos sempre tem uma alta mortalidade. E a gente está organizando, o Marcelo, isso aí é principalmente pelo Marcelo, tá? Legal, Leonardo. O Marcelo está planejando a reintrodução da arara canindé, que é essa arara, né, azul com amarelo, com vermelho, mas ainda está sendo montado toda a logística para a reintrodução de arara canindé. Tá? A cutia, como eu falei, foi em 2010, pelo Fernando, Alexandre e o Bruno. O bugio foi pela Luísa Genes, Flora... Não, Flora não. Eu não me lembro mais da galera, não. E pela Alexandre e pelo Fernando. O jabutitinga agora foi mais pela Carol Starling, não sei se vocês conhecem. Tá? E arara pelo Marcelo. E aí, quando a gente pensa na Floresta da Tijuca, a gente se liga logo que é um ambiente muito limitante. Né? Uma floresta que, apesar do pessoal falar que é a maior floresta urbana do mundo, né, não é. A Pedra Branca, né, o Parque Estadual da Pedra Branca é maior do que ela, mas mesmo que ela fosse a maior, ela é muito limitada, ela não consegue suportar uma população viável de pequenos felinos, por exemplo, não consegue suportar animais de maior porte. Então a gente sabe que, né, a refaunação da Floresta da Tijuca vai parar num nível intermediário aí de tamanho corporal, assim dizendo, né?
É importante refaunar, porque realmente a Floresta da Tijuca, que é uma floresta que foi totalmente reflorestada, né, era uma plantação de café até o século XIX, e mesmo assim ela tem poucas espécies, a gente vai refaunar o máximo possível, mas a gente sabe que não dá para ser tudo, né? Então, pensando em outras unidades de conservação que precisam ser refaunadas, a gente olha logo para o Mosaico Central Fluminense. Para quem não conhece, aquela mancha verde da serra, né? Quando a gente olha aí Teresópolis, Petrópolis, então aqui está Nova Iguaçu, aí vem Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, essa área toda, então, que é onde tem maior floresta no estado do Rio de Janeiro, mas mesmo assim é muito pobre, né? Se a gente observar assim, né, qualquer levantamento de fauna nessa área, vai logo perceber que tem ou não tem jacutinga, mutum, jacutem, desculpa, não tem jacutinga, mutum, né? Aqui é o mutum, aqui é a jacutinga. Tem baixa densidade do Mazama guazubira, que é o veado catingueiro, queixada também muito pouco, e não vai ter anta nem onça pintada. Atualmente, algumas onças pintadas são vistas, mas todas na borda do estado, né, vindo principalmente ali de São Paulo, da Serra do Mar de São Paulo, que consegue chegar aqui passeando, né, assim, não, nem dispersando, mas na sua movimentação diária padrão. E a anta, como eu falei para vocês, ela foi extinta em 1914, é o último registro, no Parque da Serra dos Órgãos, né, em Teresópolis, onde o pessoal chama de Vale das Antas, que ela foi a última vez vista. E é interessante que alguns pesquisadores de 1914 para cá já viram anta no estado. Mas o que acontece é que, como anta é muito comum, tem criador particular, o que acontece é que as antas fogem, né, ou o cara é ilegal e libera quando tenta alguma fiscalização, e aí são indivíduos que ficam vagando pela floresta, e aí às vezes acontece, né? Não sei se vocês... Eu ia tentar lembrar o nome do Piu-Piu, mas não lembro, né? O Piu-Piu, ele já viu uma anta, se eu não me engano, não foi em Poço das Antas, mas foi na Reserva União. Mas é um indivíduo provavelmente disso, né? Fugiu de algum lugar e ele viu. Não tinha, né, uma população estabelecida. É o mesmo caso do pessoal que viu as antas ali do Porto Belo, que é aquele resort, né, indo para Angra. Acho que ele fica em Guaratiba. Não, sei lá onde é que fica o Porto Belo. Mas indo para Angra, eles têm um mini zoológico lá dentro e a anta fugiu e ficou lá 2 antas andando até serem caçadas e ninguém mais vê. Tá? Então, assim, esses animais são peças fundamentais para o funcionamento do ecossistema, só que estão ou extintas em baixa densidade. Então, uma ação que é super importante é exatamente a gente aumentar a densidade populacional desses animais ou reintroduzi-los, né? E aí, o foco, né, da gente é a anta primeiro para reintroduzir. O mutum e a jacutinga têm outros grupos reintroduzindo esses animais aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas a gente não trabalha. Então, para quem não conhece, né, o Mosaico Central Fluminense é exatamente a região serrana central do Rio de Janeiro, nessas serras aqui, e com parte na Baixada. Essa imagem é da régua, né? Então está aqui na régua, olhando aqueles alagados dele, e aqui o Baixador dos Três Picos e a continuação do mosaico. Então, o nosso objetivo é estabelecer uma população viável de antas no estado do Rio de Janeiro, não é soltar simplesmente os animais, né? É estabelecer uma população mesmo, né? O objetivo de 50 indivíduos. E com isso, restabelecer as interações ecológicas dessa espécie, com a herbivoria, dispersão de sementes e com o besouro de rola-bosta também. Tá? E com isso é uma oportunidade para aumentar a biofilia e o ecoturismo na região. Então, a anta é o maior mamífero terrestre da América do Sul. As fêmeas conseguem, né, alguns animais atingem aí 300 quilos. Os machos são mais leves, né, ficam aí por volta de 200, 250. As fêmeas de 250 a 300.
Elas são conhecidas como jardineiras da floresta por serem animais herbívoros generalistas, ou seja, vão se alimentar de quase tudo da planta, não buscam raiz, né? Então eles não ficam revirando o solo em busca de raiz ou tubérculos, mas tirando isso, ela vai comer folha, ramo, fruto, semente, casca da árvore. Então é muito comum a gente observar as antas, né, abocanhando o tronco e arrancando a casca da árvore. E com ela se alimentando dos frutos, das sementes, ela se torna uma grande dispersora de sementes. É um animal que anda muito, né, tem uma área de vida muito grande e tem uma dieta que se alimenta aí quase o tempo todo, né? A gente no campo sempre vai observar esses animais se alimentando. Tem alguns zoológicos que dão mais de 11 quilos de alimento por dia para esses animais. Então, assim, é uma enormidade de alimento que muitos frutos eles dispersam esses frutos depois. E, além disso, esses animais, né, a anta está extinta, né, em vários pontos, é considerada vulnerável, né, ameaçada de extinção pela IUCN e no Brasil também, e extinta em vários pontos, no estado do Rio de Janeiro, estado do Rio Grande do Sul e alguns estados do Nordeste também estão extintas. Tá? Então é o seguinte, observar o nosso estado, no entorno todo dele, né, seja São Paulo, Minas e Espírito Santo, tem anta. Só no estado do Rio de Janeiro que não tem anta. Tá? Não sei se vocês sabem, mas no mundo são descritas 4 espécies, as 4 são consideradas vulneráveis de extinção. Tá? Tem a anta da montanha, que é mais nos Andes, a anta centro-americana e a anta asiática, que é aquela que é bem bonitinha, que é preta e branca, né, bem diferente das outras. Tem uma galera que diz que existe uma outra espécie de anta aqui na Amazônia, que seria a anta pretinha ou a anta cabomania. Eu não sou taxonomista, então eu só procuro saber o que os outros, né, os especialistas estão dizendo, e por enquanto ainda não é aceito essa espécie. Tá? Então, ainda é considerada aí, em aberto essa questão. Tá? E aí, galera, só para vocês terem uma ideia qual é o trâmite para você reintroduzir uma espécie. Né? Não é simples, não é só você chegar e falar, vou soltar o animal, pronto, acabou. Né? Apesar de algumas pessoas fazerem isso, inclusive a polícia ambiental, não é assim que a gente faz. A gente tem que pedir uma licença para o INEA. Com essa licença, a gente tem que pedir autorização para a CEUA, né, para o Comitê de Ética de Uso dos Animais. E essa primeira licença é só para a gente iniciar a pesquisa. Então, a gente faz um monitoramento prévio, ou seja, a gente faz o levantamento da fauna, confirma que não tem anta naquele local. Divulga o projeto, né, e conscientiza a população local sobre a importância da anta ou da espécie que você está reintroduzindo. Com isso, você consegue aí a licença ambiental 2. Ou seja, você pode, né, começar a construir o cercado de aclimatação. Então, esses animais passam por um período de aclimatação dentro da floresta, onde você vai soltá-la. Com isso, você entra em contato com os criadouros, né, conversa, faz o levantamento aonde tem anta disponível ou o animal que você está trabalhando, faz a avaliação sanitária dos indivíduos que você vai reintroduzir e recebe a licença ambiental 3, que é como se fosse a licença de operação. Você pode realmente executar o projeto. E aí, com isso, você tem a autorização de transporte do IBAMA, ou seja, o IBAMA tem que liberar esses animais para saírem de cativeiro para ir para a floresta. E aí é importante vocês terem noção que toda a fauna ela é do Brasil, né? Ela não é, mesmo que o animal esteja num zoológico, ou numa fazenda particular, ou num santuário, onde quer que esse animal silvestre esteja, ele é do IBAMA, né? Então ele tem que ter um número no IBAMA, claro, se for legalizado. Tem que ter um número no IBAMA, e aí o IBAMA tem que liberar você fazer esse transporte. Diante dessa autorização, você pede a autorização a guia de transporte para o Ministério da Agricultura. Então, toda movimentação de animal, seja animal silvestre ou animal de criação, tem que ter licença, né? Tem que ter a guia de transporte do Ministério da Agricultura. E aí, com isso, você consegue fazer o transporte e iniciar a aclimatação. Então, a gente, até o momento, fez 5 transportes, né? A gente reintroduziu 11 indivíduos, iniciando no final de 2017 e até o ano passado, né? Meio do ano passado. É só para vocês terem noção, né? A anta, como eu falei, pode pesar até 300 quilos. Essas caixas de transporte pesam mais 300 quilos. Então, você tem aí, né, mais de
meia tonelada em cada caixa de transporte dessa. E aí a gente vai sempre, né, mover essas caixas com a ajuda de um guincho. Esse transporte pode demorar aí... Pode demorar não, né? Todos eles demoraram mais de um dia. Né? O transporte é iniciado de manhã cedo, passa a noite num hotel, e aí um hotel com um estacionamento aberto, né? Não pode ser de garagem. Aí para no estacionamento do hotel, as antas dormem, e no dia seguinte, cedinho, já inicia a viagem de novo. Essa viagem tem paradas constantes, que o animal é avaliado, né? Aqui na picape tem um motorista e tem um veterinário, ou 2 veterinários, ou um biólogo veterinário, que fica se revezando na direção. Para o tempo todo, né? Constantemente, a cada 2, 3 horas, para ver como é que está o animal, e aí, com isso, depois chegou, vai tirar o animal através do guincho de novo. Tá? E aí, onde é que ocorre a aclimatação desses animais? Né? Num cercado de aclimatação, no meio da floresta, como vocês estão vendo aqui, e tem um lago principal, como vocês estão vendo aqui, e uma banheirinha que a gente construiu. Esse cercado de aclimatação tem quase 1 hectare, ou seja, o tamanho de um campo de futebol do Maracanã, e ele tem quase 1,80 m aqui de altura, essas cercas, e de alambrado, né? Ele é todo cercado com tela de alambrado. E diariamente esses animais recebem alimentação, suplementação alimentar, para que eles tenham alimento garantido, mas possam comer ramos da floresta, folhas, frutos da floresta à vontade. Aí o que a gente observa é que mesmo que a gente dê muita comida, eles continuam comendo, e logo quando chegam, que a gente só oferece no dia seguinte a comida, você tem uma informação interessante, que esses animais, pelo estresse, eles não podem se alimentar logo depois que chegam. Né? Eles não podem ter comido no dia que eles começam o transporte, e nem no dia seguinte, nem quando eles chegam, só no dia seguinte. Então, mas é interessante que a gente, logo quando eles chegam, a gente observa. A primeira coisa que eles fazem é entrar na água e começar a comer, começar a procurar comida para comer. Tá? E aí, no cercado, ou a gente fez isso no cativeiro, como quando era aqui no Rio Zou, a gente podia fazer no cativeiro, mas quando vem de fora, né, de outro estado, a gente às vezes vai lá, às vezes a gente faz toda essa marcação com o animal, né, faz a biometria, ou seja, mede todo o animal, instala o colar de rastreamento, de monitoramento, por telemetria, neles. E aí, como as antas são animais tranquilos, a gente, dependendo da intervenção que a gente for fazer, dá para fazer com ela acordada enquanto come. A gente consegue até colocar o brinco de marcação com ela acordada, ela reclama, mas a gente consegue colocar. Mas quando a gente vai colocar o colar ou fazer uma intervenção maior, a gente anestesia a anta, tá? E aí tem o veterinário para anestesiar, esse aqui é o Jefferson, lá do CRAS da Estácio de Sá, e anestesia e a gente consegue fazer todo o procedimento. E aí, 1 mês, 3 meses depois, quando a anta está boa, está bem aclimatada, a gente abre simplesmente a porta do cercado e ela sai, como vocês estão vendo aí nesse filmezinho. Às vezes não, na verdade, depois, a partir da 3ª leva, a gente resolveu não mais simplesmente abrir a porta do cercado, porque estava tendo muito conflito entre os indivíduos reintroduzidos. Então, o que a gente fez foi botar os animais de novo na caixa de transporte e soltar esses animais numa área afastada a 7 quilômetros de lá, para que não tivesse nenhum problema. Né? Então, a gente mudou a estratégia para dar certo. Tá? Então, ou a gente abre, ou a gente faz essa soltura um pouco mais longe. E aí, o que a gente tem atualmente? Né? 6 machos foram reintroduzidos e 5 fêmeas, né? 11 animais reintroduzidos. Sobrevivência anual, atualmente, está de 0,81, né? 81% dos animais sobrevivem a cada ano. Só que a gente perdeu, desses 11 animais reintroduzidos, a gente perdeu 4. Né? Infelizmente, esses animais foram mortos. E aí o interessante que a gente observa é que os animais, eles têm a condição corporal, quando está em cativeiro, boa ou obesa, né? Essa faixa azul aqui é obesa, essa faixa aqui, azul clara, é boa. E na aclimatação, eles diminuem a condição dele, a condição corporal deles, e depois estabilizam. Tá? Esse animal aqui que vocês viram,
que está em declínio direto, ele não conseguiu se aclimatar, né, e foi um animal que veio a óbito, tá, na aclimatação, infelizmente. E no início do ano passado, em janeiro de 2020, a gente teve o primeiro nascimento de anta no Rio de Janeiro após mais de 100 anos. Né? Então, vocês estão vendo aí, esse é o curumim, é um macho, a gente descobriu depois que era um macho. Né? O primeiro registro dele foi em março, e esse registro já é um pouquinho maior, a gente registrou ele. Interessante que as antas, elas nascem com essas manchinhas no corpo, né? O pessoal diz que é para ajudar na camuflagem, mas depois que vai crescendo, ela tem a tendência de perder essas manchinhas aí fica marrom, acinzentado, aquela cor de adulto que vocês viram. E aí, pessoas, esses animais, eles reintroduzidos, eles de modo geral estabeleceram a área de vida, né, ao redor aí do ponto de soltura. Cada pontinho desse é um ponto de localização, que aquele colar que a gente instala nas antas, elas emitem, né? O colar emite um sinal para o satélite manda a posição do animal para a gente a cada semana. Tá? Então a gente consegue rastrear esses animais, seja no campo, por radiotelemetria, mas também pelo laboratório, né, de casa, a gente recebe o sinal deles via satélite. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, da condição corporal. Essa condição corporal ela é uma pontuação, né, que varia de 0 a 30, na verdade de 5 a 30. 30 seria o obeso, né, e abaixo de 15 é uma condição, abaixo de 16 pontos é uma condição inadequada. Tá? Então a gente tem esse animal aqui, Júpiter, que ele fica numa condição razoável, mas está estável, a gente não vê ele aumentando nem diminuindo dessa condição. Tá? E aí, por isso que a gente faz essas medições aqui que a gente faz, a gente faz essas medições para saber o tamanho todo dele, mas também para conseguir estabelecer a condição corporal deles. E depois a gente acompanha por armadilha fotográfica, que está espalhada pela região, a gente acompanha por armadilha fotográfica para saber como é que eles estão. Né? Então, voltando aqui, para a questão da área de vida deles, esse daqui, né, é o Jorge, é um animal, que é o Jorge Pumba, que é um animal que ele foi solto aqui em cima, né, na parte mais alta da régua, que eu falei que depois que esse animal entrou em conflito com o valente, que é esse que tem azul, que fica do lado do cercado, a gente resolveu soltar os animais mais para cima. E aí, então, as áreas de vida dos animais, né, variaram de 145 a 417, são valores iguais aos da literatura, né? Na verdade, a anta tem uma variação muito grande da área de vida, varia de 100 hectares a 1.000 hectares, então, né, dificilmente não estaria dentro. E está. Tá? A gente não conseguiu rastrear todos os animais, porque os colares dão muitos problemas. Né? Então, reparem só aí que os animais eles destroem o colar, tá? Se irritam muito com eles, destroem eles, ficam todos arrebentados. E aí, a gente tem um problema sério pelo monitoramento por telemetria. Né? E é interessante também notar que o filhote, né, o mais jovem animal reintroduzido, que era o floquinho, ele foi reintroduzido com 1 ano de idade. Ele foi reintroduzido, então, aqui, né? E aí, quando ele atingiu a maturidade sexual, o macho residente, que foi reintroduzido depois dele, era um adulto, começou a expulsar ele da área. E ele começou a dispersar, ele desceu rio abaixo, pelo rio Guapiaçu, né? Chegou em Guapimirim, e depois a gente viu, né, ele sendo reportado aqui, perto, né, dos Três Picos, na área que que tem a estação ecológica, a antiga estação ecológica Paraíso, né, que atualmente faz parte do Parque Estadual dos Três Picos. Então, assim, essa dispersão do subadulto, né, quando o floquinho atingiu a maturidade sexual, é relatado na literatura, muito comum com anta, e também mudou um pouco a nossa estratégia. A gente seguia muito o que a IUCN falava, né, que era bom reintroduzir animais jovens, porque
vai facilitar a aclimatação do animal ao local, mas a gente viu que tem esses problemas, né? De se o animal é muito jovem, um animal adulto que já está na área vai expulsar. A gente chegou a dispersar em 15 quilômetros. Sobre a interação animal-planta, a gente já registrou 40 espécies de plantas sendo comidas pelas antas, de 24 famílias diferentes, né? Então, vocês estão vendo aí ela comendo, e é o que ela faz o tempo todo. Quando a gente tria as fezes desses animais, a gente observa sementes de grande porte, né? Aí um azeitão do mato de 2,6 centímetros, semente de jaca, infelizmente, né? Mas o bom é que raramente a semente está assim inteira, geralmente ela está toda destroçada. E coquinhos de diferentes palmeiras, né? E focando no gerivá, isso daqui é uma latrina de anta, aí vocês veem várias sementes de gerivá. É interessante que elas germinam bem nas fezes e tem aí a sobrevivência anual de 25%. Né? Então, 25% das plântulas germinam, sobrevivem até um tamanho considerável. E aí a interação com os besouros rolabostas é bastante interessante que a gente fez, né? A gente fez um levantamento dos besouros que eram atraídos por fezes de herbívoros. O besouro rolabosta tem uma interação muito grande com... Tem uma especificidade muito grande, né? Então, assim, tem besouro que só vai se alimentar de fezes de carnívoros. Tem besouro que só vai utilizar fezes de herbívoros. Então, assim, não adiantava a gente também comparar com todos os besouros da régua, né? Então, a gente só comparou com besouros que eram atraídos por fezes de herbívoros, né? Então, cavalo, vaca e capivara com anta. E aí, das 16 espécies de besouros que interagem com mamíferos herbívoros, a anta já estabeleceu interação com 12, né? Então, vocês estão vendo aqui, né, que faltou 16 espécies. Não estão vendo nada, né? Porque o nome está pequenininho, está um trepado sobre o outro. Mas tem 4 espécies que ela não interage, mas 12 ela interagiu. Tá? E aí, o interessante, então, aqui a tabela está um pouquinho desatualizada, mas ela tem 12 espécies de anta e 12 de cavalo também, 6 de capivara e 9 de vaca. É interessante a gente observar que o comprimento dos besouros que interagem com a anta são maiores do que interagem com capivara, que é o outro animal, né, nativo que está no meio da floresta. Cavalo e vaca está no pasto. E a abundância também bem maior do que com os outros. Tá? E aí, reparem isso aqui é um espaço funcional, né? Não sei se vocês estão ligados nessa análise. Essa é uma análise, Eduardo, até que eu faço junto com a Adriana que na verdade orienta essa parte aí. Então, essa parte do espaço funcional, a gente compara, né, a característica dos besouros, então o tamanho dele, se ele nidifica no interior das fezes, embaixo das fezes, ou se ele rola realmente a bosta para longe, não, telecoprófago. Telecoprídeo. Então, assim, quais são as características do besouro e a gente analisa, né, a função do besouro através desse espaço funcional. Então, reparem só que os besouros, funcionalmente, a anta quase interage com todas as funções, né? Só essa bordinha aqui que ela não interage. A vaca e a capivara têm, né, poucas funções, os besouros que interagem com as fezes dela, enquanto o cavalo, né, tem um espaço funcional maior do que os outros dois aqui. Tá? Mas o interessante é que mesmo que a anta não interaja com todas as espécies, funcionalmente ela quase preenche todo o espaço funcional, e ainda melhor que ela está no meio da floresta, não está restrita ao pasto. E aí, uma coisa que perguntavam muito para a gente é qual é o efeito, se tem efeito negativo a reintrodução da anta. O INEA, para liberar a licença, ele questionou muito quais são os efeitos negativos que a reintrodução de um grande herbívoro poderia ter, já que não tem predadores, né? Não tem a onça pintada que vai predar a anta. E aí a gente propôs, então, um experimento no qual a gente ia observar dentro do cercado de aclimatação o que acontecia. Porque no cercado de aclimatação a gente tem 2, 3 indivíduos dentro do cercado de aclimatação. Então a densidade das antas dentro do cercado de aclimatação variaria de 220 a 340 indivíduos por quilômetro quadrado. Só para vocês terem ideia, a anta na Mata Atlântica tem uma densidade de meio indivíduo por quilômetro quadrado. Então a cada 2 quilômetros quadrados tem um indivíduo. Isso aí seria uma hiperdensidade, né, extraordinária que nunca existiria na natureza. Tá?
Mas o INEA pediu, né, para a gente fazer o experimento e né, fazer um experimento, tentar entender se ia ter algum efeito negativo. E a gente fez esse experimento. Né? Então, a gente queria saber se aumentaria a densidade de carrapato, se a estrutura da vegetação seria afetada negativamente e se teria compactação do solo. Sempre comparando dentro do cercado com fora do cercado. E aí, o interessante é que a gente observou, né, antes das reintroduções e depois das reintroduções terem iniciado. Tanto dentro quanto fora. A gente observava que no cercado de aclimatação já tinha muito carrapato em relação a fora, né? Tanto antes quanto depois. Só que essa diferença diminuiu. Né? Então, realmente, não é a presença da anta que vai impedir, que vai levar a ter mais carrapato. Para qualquer um que já andou na régua, sabe que tem carrapato pra caramba, porque tem muita capivara. Né? Então, assim, você vai chegar lá no inverno, vai ser carrapato pra caramba, porque tem muita capivara. Então, não é a anta que está fazendo ter mais ou menos carrapato. Sobre a estrutura da vegetação, a gente mediu, né, nos diferentes estratos, qual exatamente a gente olhava, né, essa vegetação e a gente classificava quantas vezes a vegetação cobria um bastão de medição. Né? E aí a gente observou que a vegetação dentro do cercado e fora, o interessante é que dentro sempre foi menor do que fora. Só que essa diferença, que teoricamente, que hipoteticamente deveria aumentar por causa da anta, não aumentou. Ao contrário, a gente observou a diminuição da diferença da estrutura da vegetação dentro e fora do cercado. O que provavelmente pode acontecer é que a anta, como tem outros animais fora, e a densidade da anta, mesmo sendo alta, ela não chega a afetar a vegetação. Mesma coisa com a compactação do solo. Se vocês olharem aqui, né, dentro e fora, né, a diferença aumentou, mas a variação ainda é muito grande, tá? Então, não tem também essa diferença, tá? Apesar de ter aumentado. Visualmente aumentou um pouquinho, né? Mas não tem. Né? Isso aqui na verdade, a gente mede pela perfuração. A gente lança o objeto pontiagudo e observa quanto penetra no solo. Né? Então, quanto mais compacto, menor a perfuração do solo. Então, aqui no interior do cercado, parece ser mais compacto, só que não é significativa a diferença. E aí uma outra preocupação muito grande da gente eram os conflitos. Né? Então, assim, a gente reintroduziu a anta, a causa de extinção foi, principalmente a caça e a perda de hábitat. A perda de hábitat no local não é tão preocupante, ao contrário, está tendo vários projetos de reflorestamento feitos pela régua, e grande parte da área também é unidade de conservação, né? O Parque Estadual dos Três Picos, a própria régua, outras RPPNs, tem o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, então não é um problema. A caça também não é um problema. Quando a gente estava, né, antes do projeto iniciar, a gente fez o levantamento, conversando com as pessoas, e as pessoas falavam que não, né, ninguém mais caçava na área anta, né, caçavam pequenos animais, principalmente paca, mas a anta ninguém conhecia, não teria esse problema, até porque o principal caçador da região nos foi apresentado e passou a ser um parceiro do projeto, né? Pelo menos não interfere negativamente no projeto. Então, para evitar o conflito, a gente fez a divulgação do projeto, a gente divulgou a importância das antas, e aí a gente queria, na verdade, minimizar futuros problemas de invasão de lavouras, aproximação das casas, atropelamento e caça. A caça, como eu falei, a gente percebeu que não é um grande problema para as antas. E aí os canais de comunicação, a gente tem aí o Facebook, Instagram, WhatsApp, telefone. Né? Então a gente tem um WhatsApp do projeto que é para a galera da região informar qualquer notícia. Mas a régua também é um canal de comunicação muito importante. Então vocês que já conhecem a régua sabem que o Nicolas e a Raquel são pessoas que têm uma influência na região. Então isso aí é fundamental. E aí, Eduardo, eu não sei, tenho certeza que você sabe que a Joana, que é a cara da sua turma, que toca essa parte aí de maior contato com a comunidade. Uhum. A partir dela que eu comecei a conhecer o projeto, né? Bem bacana.
E aí a gente cria, então, vários materiais de divulgação, está sempre na mídia, sai no jornal, tem o Facebook, agora tem mais Instagram, né, que a galera só gosta de Instagram, então a gente tem mais Instagram. Mas a galera conhece, então, localmente o projeto, conhece a gente, e isso facilita bastante. E a gente tem a participação nos conselhos, né, de unidade de conservação da área, nos conselhos municipais de agricultores, de produtores rurais, do próprio conselho da prefeitura mesmo. Então, a gente está sempre participando dessas reuniões. Agora não, né? Claro, na pandemia tudo ficou pior. Mas a gente sempre participava para divulgar o projeto, para as pessoas conhecerem, e principalmente porque eram... Só vocês imaginarem, né? De repente tem um animal agora de 300 quilos rodando a área e que ninguém conhecia, ninguém sabe direito o que é. Então, a gente tem essa pegada muito forte aí de divulgar o projeto e tentar entender como é que é a percepção das pessoas para o projeto, para a ANTA. E principalmente o diálogo com os produtores. Então, em torno da régua, ele é, né, ou é parque para cima, mas o restante, né, todos os outros lados, é agricultura ou vila, né, pequenas vilas, pequenas casas de veraneio. Então, a gente tem um diálogo muito forte com os produtores. Esse cara aqui era um cara que já era puto com os bichos da mata, porque ele perdeu uma lavoura inteira de milho para a capivara. Né? Então, as capivaras invadiram, né, a terra dele, comeram todo o milho do cara. O cara estimava lá a perda de, sei lá, nem me lembro quantos mil, 20 mil, 50 mil reais. Então, o cara já era um cara puto, mas, felizmente, como o cara tinha um conflito com a capivara, a gente não teve conflito por ele, porque ele cercou toda a área dele com cerca elétrica. Né? Então, a ANTA não entra na propriedade dele e ele fica puto com a capivara e não com a ANTA. Mas tem também produtor de goiaba, né, produtor de abóbora, então tem bastante complicada a situação. E aí uma outra atividade que a gente faz aí é divulgar o projeto nas escolas, né, então vocês estão vendo aí, aqui dentro da régua mesmo, com jovens guardas, aqui é numa escolinha do entorno, e aí uma estratégia que a gente fez foi passar a batizar as andas que chegam através de nomes escolhidos pelas crianças das escolas do entorno, né? Então, tentando chamar as crianças aí para o projeto, né? Então, aí vocês... O nome Floquinho, que foi o primeiro grupo, né? O animal jovem do primeiro grupo, ele foi batizado pelas crianças da escola. E também, só para vocês entenderem a complexidade, a gente vai nas igrejas, então assim, a gente chega nas igrejas, conversa com os pastores, com o padre, para poder falar, para dar palestra dentro da igreja. A Joana sentava no supermercado, né, passava a tarde toda na frente do supermercado da região, do mercadinho da região, conversando com a galera que chegava lá, explicando o projeto. Então, só para vocês terem noção aí do quanto a gente, né, tinha de atividade que não era de pesquisa diretamente. E aí a gente fez uma parceria grande com o projeto Guapiaçu, que é o projeto da régua, e todos os materiais de divulgação do projeto Guapiaçu passou a envolver a ANTA. Né? Então, eles fizeram aí um quadrinho, tem a ANTA de pelúcia, né? A trilha virtual, o mascote passa a ser a ANTA. Então, essa parceria com o projeto Guapiaçu foi bastante importante. E aí tem, né, as atividades que eles fazem de pintura, de papel machê de ANTA. Então, tem várias atividades que a gente faz em parceria com o projeto Guapiaçu. Mas, então, esses conflitos com as antas, como a gente já sabia e previa, é bastante possível acontecer e complexo. Né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, reparem só, cara, esse daqui é o Zezinho, né, vizinho da régua, e tem um goiabal, zilhões de goiabas caídas no chão o tempo todo. E é óbvio que as antas foram para lá. Né? Então, desde o primeiro grupo, as antas iam lá em busca de goiaba. Né? Um self-service à vontade, né? Um buffet total liberado para elas. Então, as antas, assim, elas varrem todas as lavouras do entorno, né? Vão seguindo, inclusive, a zonação de frutificação. E aí, quando chegou na abóbora, se tornou um problema. Como vocês estão vendo aqui, o Zezinho, o cara da goiaba, ele não via tanto problema assim
das antas comerem goiaba, porque ele não pegava essas goiabas caídas do chão. As antas se atraíam principalmente pelas goiabas muito maduras. E, para quem vai no hortifruti, sabe, esse cara vende para hortifruti, né? Então, para a rede hortifruti. Então, você chega lá no hortifruti, né, em qualquer loja de fruta, você vai ver a goiaba tá dura ainda, quase verde, né? Porque os caras colhem muito cedo para não dar bicho, não machucar. Então, para ele não era um problema, já que a anta se alimentava das goiabas caídas. É até interessante que ele tem porco, que se alimentava exatamente de goiaba caída do chão. Então, a anta está ali fazendo o papel do porco, né? Igualzinho o porco que ele tinha. Mas o problema sério mesmo veio com a abóbora. Porque a anta, né, a Eva, que foi a primeira anta reproduzida, fêmea, ela foi ter o filhote dela, que é o curumim, no meio de uma plantação de aipim. E aí, do lado dessa plantação de aipim, tinha abóbora. E aí, o tempo todo ela passava da plantação de aipim, ia para a régua, voltava e passava do lado da abóbora. E aí, quando a abóbora frutificou, ia lá ela, o valente, que é o pai do curumim, e o curumim se alimentar da abóbora, né? Mas aí mordiscava e não comia tudo. E aí, putz, foi um prejuízo do caramba. O cara estimou que tinha perdido já R$5.000 de abóbora. E aí a gente foi... Aí ele chamou a gente e a gente foi lidar com a situação, né? Que tinha que resolver. Uma outra questão também bastante complicada é a invasão de áreas residenciais pelas antas, né? Então, vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui é uma pousada, tá lá a anta deitadona, tranquila, debaixo da árvore, né? Na sombra. E aí, caminhando lá da piscina, essa desgraça dessa piscina aí é um problema, porque as antas caem nessa piscina e a piscina não tem nenhum degrau, né, para sair da piscina, então os funcionários da pousada têm que retirar a anta da área, então é uma complicação. Tá? Mas aí por que a anta estava muito perto dessa pousada? Porque eles jogavam lixo orgânico diretamente pela janela da cozinha no chão, e aí a anta, né, era atraída por esse lixo orgânico. Tá? Então, quais são as técnicas, né, de manejo dessa situação para minimizar esses conflitos, né, dos produtores, de invasão de áreas rurais? Uma é a construção de cerca elétrica. Tá? Como o cara fez com a capivara, poderia funcionar com as antas. Tá? A gente pode cercar também de arame farpado, mas as antas conseguem passar pelo arame farpado, se machucam mais fácil. No caso do lixo orgânico, o que a gente conseguiu que a pousada fizesse passasse a armazenar o lixo orgânico em bombonas fechadas e depois jogar fora. Né? Na verdade, eles nem jogavam fora, eles davam para os porcos. Então, assim, isso a gente conseguiu manejar. Com a questão lá da abóbora, a gente desenvolveu algumas estratégias. Né? A gente tinha a buzina, essas buzinas torcidas irritantes, mas a gente viu que a anta nem se ligava para a buzina. Ela, né, apertava a buzina no ouvido dela, ela nem se ligava. A gente pensou em colocar um cachorro na plantação, né, amarrado numa coleira longa, mas a gente não conseguiu viabilizar isso. E aí o que a gente conseguiu minimizar o problema aí das abóboras foi com um bastão elétrico. A gente contratou uma pessoa para ficar à noite, né, na plantação, para quando a anta chegasse, ele desse choque na anta. E isso, finalmente, conseguiu espantar as antas, né, acabar com o problema, até o cara conseguir colher as abóboras. Então, isso aí, menos mal. E aí, uma outra questão muito complicada também é que esses animais são conflitos, são animais de cativeiro, né, e no zoológico elas são muito, quase que domesticadas mesmo, vocês estão vendo aí, né, isso aqui é dentro do zoológico, e isso daqui é no campo. Né? Então, os animais são muito afeiçoados às pessoas, e quando elas são soltas, elas demoram demais a perder esse comportamento. Né? Então, a gente teve, durante algum tempo, os animais buscando as pessoas para procurar, né, alimento. Então, isso aí é bastante complicado. A gente, só
né, desestimula as pessoas a fazerem isso, a chegarem perto. Esse aqui é o veterinário da gente, né, então não é nem tanto problema, mas a gente sabe que as pessoas, inclusive, talvez vocês já tenham visto as antas e chegado perto das antas, né, mas o que a gente pede é que as pessoas não façam isso. E aí, ano passado, em setembro do ano passado, a gente teve uma situação bastante complicada, que uma pessoa à noite dirigindo uma moto, uma pessoa que não tinha carteira, dirigindo uma moto sem farol, ele atropelou a Eva, a mãe do Curumim, né, quando ele tinha 8 meses de idade. A Eva foi a óbito, né, nos dias seguintes. Não, a gente, quando encontrou, já encontrou ela morta. O cara queria indenização, né, então foi uma situação bastante complicada. Até o cara entender que ele estava totalmente errado, demorou. Mas ele entendeu. Só que a Eva não volta, né? E aí, para minimizar isso, né, atropelamentos, a gente, na reta da régua, a gente instalou placas e a gente sabe que placa só não adianta, né? Então, o que a gente conseguiu é que a prefeitura autorizasse a construção de quebra-molas, que já estão lá, e a empresa elétrica instalou postes para as pessoas né, conseguirem enxergar melhor as antas. E aí, com isso, nada aconteceu até agora. Então, gente, depois aí de 3 anos de projeto, o que a gente observa? Né? Que a gente está no caminho ainda para ter sucesso. Né? Então, as antas estão estabelecendo as áreas de vida dela, elas têm uma sobrevivência, mesmo que a gente tenha perdido 4 indivíduos, a sobrevivência anual é alta. A gente já observou a reprodução, mas a gente continua tendo que aumentar o número de animais reproduzidos, aumentar a sobrevivência desses animais e também aumentar a reprodução desses animais. Lembrem que o nosso objetivo é estabelecer uma população viável, ou seja, que a gente tenha pelo menos 50 indivíduos de antas, né, na região. E com isso a gente consiga restabelecer as interações ecológicas. Né? E com isso, nossa pesquisa né, busca entender se a anta está ou não favorecendo a restauração dessas áreas degradadas. Então, o trabalho continua, né? Temos aí mais interação com a comunidade, principalmente depois que a pandemia acabar, e soltar mais bichos também. Né? Então, a gente, esse ano, vai ter a reintrodução de mais 4 animais. Deveria ter sido agora em março, não vai ser em abril, mas deve ser em maio. A gente espera que em maio a gente consiga. Tá? Então, gente, muito obrigado. Tá aí o meu contato, quem quiser entrar em contato comigo. A gente também tem todas as redes sociais possíveis. Então, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está até no Twitter. Tanto do meu laboratório, que é o Lemas, do IFRJ, quanto do Refauna, que é o projeto como um todo. Tá? E amanhã é o Dia Mundial da Anta. Tá? Não sei se vocês sabem, mas existe o Dia Mundial da Anta. E a gente vai fazer uma live especial. Vamos tá eu e Joana no Instagram, conversando sobre a anta. Vamos convidar 4 pessoas para ficar conversando com a gente ao longo do dia de amanhã, iniciando 3 horas da tarde. Pessoal, muito obrigado então e vamos aí conversar. Eduardo, vou fechar aqui, qualquer coisa eu abro de novo, tá? Para poder ver você direito. Eu vou interromper aqui a gravação.